Olá, membros e também seguidores, porque esse vídeo aqui eu vou abrir para área gratuita, meio que uma forma de amostra grátis, né, para os investidores verem do que rola aqui nos vídeos exclusivos para a área de membros. E que meio que a intenção é um marketing, né, trazer mais gente aqui para o clube de membros. Então, basicamente, aqui nesse vídeo eu faço previsões para que lado que vai o IFIX, se a gente vai ter uma queda, se o IFIX vai ficar estável. Então a gente vai ter uma alta aqui para os próximos dias e semanas. E como eu tinha dito aqui no último vídeo, eu passei um viés de alta. Isso acabou se concretizando, né? O FIX continuou subindo bastante, já tem várias semanas que está em alta, né? E olha que a gente ainda nem chegamos aqui no dia 15, que seria aqui a semana de pagamentos e rendimentos, quando a gente tem pagamentos mais a maioria dos fundos pagam, né? Apesar de que teve bastante FIIs já pagaram aqui durante a semana, mas não acho que foi apenas isso, esses pagamentos e rendimentos que ocasionaram essa alta. Conforme eu disse no vídeo da galinha indo para a lua, esse aqui eu acho que também tá só para de menos. Vou ter que liberar isso também para área gratuita, né? Não se acostumem, tá? E apesar de que quem estava de fora acabou perdendo esse viés de alta e pode ter perdido aqui essas altas. Mas de forma bem resumida, nesse outro vídeo eu falei sobre a possibilidade da tributação dos FIIs. Eles podem estar meio que gerando um efeito inverso, né? De estarem aumentando a procura pelos fundos imobiliários em 2025. Isso daqui é algo que já está acontecendo atualmente com bastante força nas debêntures incentivadas. Isso aqui ficou bem claro se você olha no relatório dos fundos da Esparta, né? Eles deixaram bem claro aqui do que está acontecendo com o spread das debêntures incentivadas devido ao aumento da procura por esse tipo de ativo, para garantir que vai manter-se isento, já que a partir de 2026 as novas emissões vão vir com a tributação. Então aqui aumenta a procura, né? Aumenta a demanda, acaba que diminui, as debêntures se valorizam e com isso diminui o spread, o prêmio de risco desses ativos. Então o mesmo pode estar acontecendo aqui com o IFIX. Ano que vem essa possibilidade da classe de ativos estar ser tributada, que pode estar levando aqui a muitos investidores a estarem comprando aqui logo de uma vez antes que aconteça a aprovação dessa MP. Então, se vocês forem ver aqui, tem várias notícias falando sobre o relator retirou aqui as debêntures incentivadas aqui dessa tributação, vão continuar isentas de imposto de renda. Então, isso que pode até levar a um efeito inverso aqui, uma desvalorização, já que não vai ter mais esse efeito que está provocando essa valorização dos debêntures, né? Mas enfim, por enquanto foi apenas as debêntures ativadas e enquanto já CRIs, CRAs, fundos imobiliários, LCIs, LCAs continuam sendo tributadas, né? Tem muita discussão aqui para tentar retirar aqui a tributação desses ativos também, mas aí sobraria pouca coisa, né? Mas vamos ver aí, talvez LCI e LCA, que seriam o grosso de arrecadação com essa tributação. Talvez salvem-se CRIs e CRAs, talvez por imobiliário, já por ser uma arrecadação bem menor. Mas enfim, existe essa possibilidade aqui que para impulsionar os fundos imobiliários, né? Mesmo assim, aqui já muita coisa subiu muito, já subiu aqui 3,64% em questão de um mês, o que é bastante coisa quando a gente está lidando com fundo imobiliário. Mas apesar de toda essa alta, eu ainda sigo aqui com um viés de alta para os fundos imobiliários ainda, tá? Então aqui, colocar novamente um viés de alta aqui para o IFIX, tá? Ainda mais que os fatores políticos
eles têm contribuído aqui também para a gente manter uma alta. Geralmente na área gratuita eu não costumo falar de política, mas aqui na área visto pelo grupo de membros fica um pouco mais à vontade, né? E, favor, não vim aqui com comentários políticos nos comentários, senão vai ser bloqueado imediatamente, tá? Ok? Comentários políticos não agreguem, né? Se for alguma coisa, algum comentário que agregue, eu não vou bloquear, não. Então, aqui minha opinião é basicamente o seguinte: enquanto tiver chances de vitória aqui do candidato ao mercado, não espero aqui por quedas significativas no IFIX, tá? Aqui vai ficar numa esperança pela troca de governo aqui para um candidato que esteja mais alinhado aqui com aspectos que o mercado gosta, no caso de controle fiscal, mas esse olhar para as contas públicas. Então, enquanto tiver esse fator em andamento, muito provável que o IFIX siga em alta, tá? Então, não espero por quedas significativas pelos próximos meses. E então, aqui ainda com relação ao que vai acontecer no futuro, apesar de que tem esses fatores aqui da possibilidade de não tributação, da tributação e do momento político, é bom lembrar também que a gente pode observar uma volatilidade até o dia 8 de outubro, que é quando caduca essa CMP dos títulos de dívida. Então, já está chegando bem próximo aqui essa data, né? Então a gente pode ter alguma volatilidade. No entanto, como eu disse, a minha expectativa é que o efeito pode ser tanto esse inverso, a maior procura aqui no curto prazo para os fundos imobiliários, mas também é difícil dizer como que o investidor não experiente, sem um acompanhamento, vai reagir a notícias de tributação, né? A gente pode ter certeza que quando chegar aqui mais próximo, vai ter notícias falando: fundos imobiliários foram tributados, passou a tributação de fundos imobiliários. A gente já pode imaginar o que vai acontecer, né? O pessoal vai começar a vender sem nem ter noção do que está acontecendo, vai ter os haters aqui dos fundos imobiliários vão ficar empurrando essa narrativa de que eles vão perder o interesse, sendo que não, tá? Essa questão de tributação, ela não foi feita pior forma possível. A pior forma possível seria tributar também o estoque. Do jeito que está atualmente, é a forma menos pior. Apesar de que a tributação que ela está passando hoje, ela não é destrutiva, altamente destrutiva, mas gera preocupação de que se eles passam agora uma tributação de só 5%, depois eles vão querer aumentar para 10%, depois para 15%. Você sabe como é que é, né? Mas enfim, voltando aqui, acredito que estou aqui com um viés de alta também, tá? Apesar do ter subido muito, acredito que os fatores atuais indiquem um aumento da valorização da cotação, a não ser que venha também algum percalço político lá do estrangeiro, né? Que caso venha alguma retaliação por parte de Donald Trump, algo que poderia então gerar mais volatilidade. No entanto, a direção ainda segue sendo de alta. Ontem a gente teve essa questão de tributação lá atrás, acho que foi em agosto, os fundos sentiram, né, essa questão, mas passado um pouco de tempo já voltaram a subir, voltando aqui ao viés mais forte, ao viés principal, né, de alta. Então é isso, galera. Peço seu like, considere aqui entrar para o clube de membros para ter esse acompanhamento acredito que semanal aqui sobre essas perspectivas para o IFIX. E é isso, compartilhe com seus amigos e lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!